Bora lá, galerinha! Viver nesse lugar é um pesadelo do canal do Pavoroso, gente. Mais um vídeo deles que eu tô trazendo aqui pra você, dele. Eu falei um pesadelo, mas é um sofrimento, na verdade. Mais um vídeo dele trazendo aqui pra vocês, dessa vez aparentemente sobre o Afeganistão, né? Pela bandeirinha ali no título. De fato, mais um vídeo aí que a gente vai assistir aqui, que é um vídeo pra gente lembrar que o Brasil não é tão ruim assim, né, cara? Que há lugares mais complicados no mundo, certamente, que a gente às vezes tem que agradecer por onde a gente nasceu, né? Enfim, vamos trocar uma ideia sobre esse vídeo aí e ver o que ele tem pra falar pra nós, tá bom? Espero deixando o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe nada de like, se inscreva, se possível, considere ser membro do canal que vai estar me ajudando demais. Lembrando, link no nosso servidor Discord no meu canal 2 tem aí na descrição também. Entrem lá que tenho certeza que vocês vão curtir, tá bom? E vamos para esse vídeo aí sem muitas delongas aí, gente. Vamos lá ver o que tem pra falar sobre esse país. Bora! Imagine viver num lugar tão perigoso, tão ruim, que você tenta de todas as formas fugir. Um lugar onde pessoas desesperadas se agarram no avião do jeito que podem Caramba, para que tentar ir loucura. embora. Pois é, seja bem-vindo ao Afeganistão. O Afeganistão é aquele país que só de ouvir o nome você já Detalhe, fica... né? Essa bandeira aqui já foi pro saco, né? Nem é essa bandeira mais que se usa, né? Aquela bandeira branca agora. choque. E não é à toa, afinal, tudo naquele país vai Talibã, né? contra qualquer ideia mínima de civilização. Lá tem mais ou menos 40 milhões de habitantes Bem grande, e é um cara. país que vive num ciclo de pobreza e conflito permanente. Só para comparação, o Afeganistão inteiro produz menos riqueza que o Acre ou Roraima. Você Que imagina loucura, ser né, pior cara? do que o Acre. O PIB per capita Assim, de nada contra o Acre e etc, mas, pô, o Acre tem quantas pessoas? O Acre tem 1 milhão de habitantes, cara? Não sei, mas esses estados como Roraima e Rondônia eu sei que não tem, né? Então, tipo assim, é muito bizarro, cara. lá gira em torno de 400 a 500 dólares por ano, enquanto aqui no Brasil, mesmo nos estados mais horrorosos que você conseguir pensar, sei lá, Maranhão, Alagoas, passa fácil Bro. dos 3 mil dólares. Caramba, né? Isso é muito doido, né, cara? Como é que pode? Além disso, ele tá na lista dos países mais pobres do mundo. Lá não existe estabilidade, não existe progresso e não existe liberdade, principalmente para as assim, né, mulheres. cara? Como é que Se pode, a vida cara? dos homens lá já é um verdadeiro inferno, a das mulheres é muito, mas muito pior. Nesse país, nascer mulher significa que você vai ter a vida pior do que a de um inseto. Cara, olha que é assustador, assim, né, cara? Com todo respeito à religião deles e tal, cara. Mas o que já é exagero, né, cara? É uma parada aí, cara. Me desculpa. Eu não tô exagerando. Sei As lá, mulheres cara. lá não podem decidir nem como elas se vestem. Olha essa cena que eu tô colocando na tela. Essa é a vida De terror, média né, de cara? uma mulher por lá. Isso é uma mulher nesse país. E, véi, eu já falei de países bizarros antes, mas eu acho que o Afeganistão consegue ir além. Você Que talvez seja pior pra nascer. Talvez seja realmente melhor nascer na Bangladesh ou na Índia, que pelo menos, cara, você tem a chance ali, né, cara? Hoje em dia a Índia, você tem muitas oportunidades no mundo, por exemplo, né? Agora, se nascer aí, cara, como mulher, você tá condenada, né? tá assistindo, deixa o like, se inscreve e A vida de prepara o sofrimento. psicológico, porque, sério, o que vem a seguir não é coisa boa. Ok, vambora. Antes de começar, eu queria dizer que esse vídeo é um documentário crítico que expõe violações graves de direitos humanos. Eu não defendo, não apoio e não relativizo nenhuma das práticas mencionadas nesse vídeo. O objetivo é denunciar e conscientizar as pessoas. Ok, vambora. Pra entender por que o Afeganistão é esse... Assim, primeiro que já é um país que é condenado à pobreza porque não tem acesso ao mar, né, cara? Então a gente sabe aí que o único país que é rico e não tem acesso ao mar é a Suíça, né, cara? Mas é porque tá em volta de vários países envolvidos. Então, assim, é um país que já tem esse grande complicador aí buraco inicial, né? tenebroso, você precisa entender quem manda ali. Um grupo terror, vocês sabem, né? Mas enfim, lá não existe um estado funcional. Existe essa seita religiosa armada que venceu pela força e governa pelo medo. Eles tomaram o poder de vez em 2021, depois que os Estados Unidos saíram de lá, e desde então o país voltou oficialmente à Idade Média. O Talibã não acredita em liberdade individual, não acredita em direitos e não acredita que o indivíduo pertence a si mesmo. O poder é concentrado em líderes religiosos e comandantes regionais, e cada região vira praticamente um feudo. A lei muda conforme o humor e a visão do chefe local. Tudo pertence à lei islâmica deles, que basicamente é um código de conduta violento e interpretado por homens armados. Não existe separação de poderes, não existe justiça, não existe oposição, né? Se algum líder local decide alguma coisa lá, é isso.
e se você discordar, é bala, chicote ou cadeia. E aqui vem o primeiro A ponto gente é feliz e não sabe, né, cara? Doideira. bizarro. O país é tão fudido que lá até a música é proibida. A música é tratada como crime. Ouviu, editor? Melhor tirar essa música de fundo. E não vai achando que é só ouvir música. Tocar um instrumento ou divulgar pode render espancamento, prisão ou coisa pior. Instrumentos musicais lá são confiscados e destruídos. Vodka, né? Rádios são quebrados, caixa de som, a mesma coisa. O silêncio forçado faz parte do projeto de controle social. E o motivo é bem simples. Para regimes totalitários, qualquer forma de expressão É assim, cara, eu acho que mesmo em regimes totalitários, sei lá, cara, destruir instrumentos é uma parada muito específica, né, cara? É muito bizarro. é ameaça. A música, querendo ou não, gera identidade, emoção, pensamento próprio. E o Talibã não quer gente criando, quer gente obedecendo. Eles classificam a música como imoral e ocidental. E quem insiste em ouvir algo... Mas sabe o que é pior, cara? Não é pior nem isso. Pior é brasileiros que defendem esse tipo de coisa, né, cara? Que acham que lá, não, é a cultura deles e tal, né, cara? Precisa esconder o celular, esconder o fone de ouvido, como se estivesse escondendo dorga. E é claro que quem faz isso corre o risco de ser pego. E, meu amigo, se você for pego... Nesse país amaldiçoado, nem em casamentos podem ter música. Inclusive, em 2025, na província de Takar, 14 pessoas foram presas só por cantar e tocar instrumentos. E também vários artistas fugiram do país. Os músicos que não conseguiram fugir passaram a trabalhar como pedreiros ou simplesmente desapareceram, se é que vocês me entendem. É uma realidade terrível. Eu acho que quando eles te pegam, você tem que torcer para o negócio ser rápido, pelo menos. Mas pelo menos... Pior se os caras condenam a ser apedrejamento, essas coisas. Tem uma coisa boa, né? Lá não tem funk. E pra não dizer que você não pode escutar nada de música lá, pelo menos você pode ouvir meia dúzia de músicas religiosas islâmicas. E só isso. Se você inventar de ouvir outra coisa, cara... Doideira. Outra coisa terrível a se citar são as pessoas que são obrigadas a ir pro céu em público, que voltaram a acontecer naquele país como se fosse um espetáculo. É Idade Média mesmo, né? É bizarro, cara, mas é literalmente Idade Média isso. Literalmente. Né? Segundo a Associated Press, o regime voltou oficialmente a fazer viagens turísticas. Eu falo pra você, cara, nem na Idade Média, a gente tem esse costume de falar da Idade Média, nem na Idade Média os caras faziam esse tipo de coisa assim, tão em público. Até rolava, né, aquelas paradas, tribunal, esqueci o nome, como é que é? Tinha um nome pra aquelas paradas que faziam, cara. Mas eu acho que eram eventos pontuais, assim, não era... Eu sinto que lá no Afeganistão não é algo pontual, sabe? Eu acho que é algo relativamente frequente, né? Pro céu, com passeios realizados diante da população, em estádios, praças e locais abertos, muitas vezes depois de julgamentos improvisados, sem defesa, sem provas claras e sem qualquer noção de devido processo legal. Não existe nem juiz direito, né, cara? Existe a justiça. Se resume a palavra do líder. Se ele decidiu, você tá fudido. E o nível da barbárie consegue piorar. Em dezembro de 2025, segundo o New York Post, o regime obrigou uma pessoa muito baixa que não é anã a mandar um homem conhecer Jesus em um estádio com cerca de 80 mil pessoas assistindo. Exatamente isso que você ouviu. Uma pessoa baixa que não é anã. Pra reforçar o medo... a doutrinação e a brutalidade desde cedo. Quando o grupo faz um passeio turístico em público, eles deixam claro que a vida do indivíduo não vale nada. Você já agradeceu por ter nascido no Brasil hoje? Esse é o momento que você deve refletir. Amigo. Mas uma das piores Agradeça, coisas cara. O Brasil é uma maravilha, né, cara? Você vai ver, cara. O Brasil tem tanto lugar bizarro nesse mundo, cara. Cara, Então, é que lá Obrigado, você não pode Brasil. editar vídeos. Obrigado a Deus por ser brasileiro. Olha só, em agosto de 2024, o Talibã aprovou uma lei proibindo jornais, revistas e toda a mídia de mostrar imagens de seres humanos e animais. Ou seja... Mas como se faz jornalismo dessa forma, cara? Você não pode... Se eu fosse afegão, muito provavelmente esse canal não existia. Pô, tá de sacanagem, é óbvio que não, né, maluco? Imagem de gato e a minha cara. Mas, felizmente, você não é afegão. Então, que tal aprender uma nova habilidade? Quem sabe gerar uma renda, trabalhar em casa? Se te interessou, confere meu curso de edição, né? Ok. Você viu o vídeo até aqui e deve estar achando esse país horrível, feio, um verdadeiro inferno, né? Mas e se eu te disser que não é bem assim? Pois eu te apresento o Band Amir, um grupo de lá... O problema é as pessoas, né, cara? Assim como
Todo lugar no mundo tem lugares bonitos. O problema são as pessoas que destroem, que fazem maldades, né, cara? Lagos com uma beleza natural única. Tem o Hindu Kush, uma cordilheira entre o Afeganistão e o Paquistão com belas paisagens. Herat, uma cidade histórica e estratégica no oeste do Afeganistão, conhecida Mas parece bem conservada, por né? sua rica herança cultural e comercial. Tá vendo? O país não é tudo isso que esses youtubers falam Então, né? por aí. Tem Só que belezas, não. né, cara? O país é realmente um lixo com uma cultura. E se tem algo que me irrita muito é que tem alguns youtubers aí que romantizam esse país, falando que tem uma cultura linda, que é um país belo, com Que mais riquezas. tem, né, cara? E sinceramente eu não entendo essa galera. O que eles ganham com isso? Mas continuando, eu tô falando de beleza e esse tipo de coisa. É só a vontade de ser diferentão, de querer. Cara, é esse negócio. É o lance da esquerda e direita, né, cara? Se a direita é contra o Afeganistão, todo mundo que é de esquerda tem que ser a favor do Afeganistão. Sendo que, como que você pode ser de esquerda e ser a favor do Afeganistão, né, cara? Que é o país. Talvez o país mais conservador que possa existir, literalmente, de todos, né? Porque é literalmente praticamente uma teocracia, né? Acho que só o Irã pra passar, né, cara, nesse nível de conservadorismo, né, cara? Então, assim, é uma hipocrisia do caramba, né, cara? No final, são um bando de animais, né, cara? É isso que... Porque, ironicamente, em 2025, o regime do grupo lá lançou um vídeo de promoção do Afeganistão como se fosse um destino de viagem comum, com paisagens, humor ácido e AK-47. O objetivo, aparentemente, era atrair investidores e turistas para o país, mas o resultado foi o oposto. O negócio viralizou por ser bizarro demais. O vídeo parece mais uma propaganda de guerra do que um convite para conhecer o país, velho. Eu vou botar aqui para vocês verem. We have one message for America. Welcome to Afghanistan. É claro, o grupinho lá, assim como toda a ditadura, tenta disfarçar o Claro, né? Eles têm uma vida maravilhosa, né, cara? Eles realmente, pra eles, o país é muito bom. Entendeu? Pra eles é um país uma maravilha, né, cara? O problema é que é os outros, né, cara? O problema é a população, né? medo e o sofrimento. Eles querem que o mundo acredite que o Afeganistão é seguro, acolhedor, mas qualquer ser humano minimamente inteligente sabe que visitar aquele lugar é igual visitar o Rio de Janeiro. É uma péssima ideia. É brincadeira, né, cara? Nem se compara, né, meu amigo? Nem Beleza se natural compara. não compensa o risco. E o mais revoltante é que a maior parte do país é exatamente isso que você tá vendo. Feio, pobre e lascado. Mas como em toda ditadura, existe um lado rico lá. Enquanto milhões e milhões de pessoas lutam para sobreviver, a elite do Talibã vive no luxo. Existem até relatos de comandantes abrindo lojas de luxo, importando carros, construindo mansões e vivendo como reis. E você deve estar se Doideira, né? perguntando como é que eles ficam ricos. Bom, além dos negócios né, provavelmente, legais, né, entre imagina. aspas, porque muitas vezes esses Eles negócios governam o país e usam do dinheiro da população, né? legais são só lavagem de dinheiro, tem o tráfico de drogas que rola bem forte por lá, também tem a mineração ilegal de ferro, ouro, de cobre e a extorsão e a taxação pesada de tudo que se move no país. É basicamente o socialismo funcionando na prática. Bom, agora chegou a Doideira, pior né? parte do vídeo, na minha opinião. Vamos falar da vida das mulheres, que no Afeganistão não é uma vida difícil, é um verdadeiro inferno. Sobre a questão do lazer aqui para as mulheres, elas não podem absolutamente nada. Para vocês terem noção, nem salão de beleza tem aqui no Afeganistão. Que é tipo assim, você pensa, pô, isso aí não é lazer, é algo, né, básico. Assim, do dia a dia, a mulher quer se arrumar, mas nem isso pode. Elas vivem Assim, sob eu não sei qual é a índole da mulher aí que visitou o Afeganistão aí, provavelmente é uma youtuber. Eu não sei se ela é contra ou a favor, mas olha, cara, me desculpa, você ser uma mulher e você ter a cara lavada de ponhar os seus pés no Afeganistão, cara, pra mim já é assim, eu não tenho nada a dizer, cara. Eu acho que é simplesmente ridículo e você ainda monetizar sobre isso, né? Enfim, né? Você pode dizer que é pra mostrar as condições, mas eu não teria essa coragem. Saber. Eu simplesmente não teria, cara. que é considerado o conjunto de Desculpa, eu restrições acho mais repressivas do mundo. O país, a ridículo. cada dia que passa, retira mais e mais os direitos e liberdades das mulheres. A ONU e outros observadores internacionais já acusaram o Talibã
de tentar apagar as mulheres da sociedade. Vamos começar pela educação. Desde que o Talibã tomou o poder em 2021, decretos sucessivos proibiram as meninas de frequentar as escolas e universidades. Hoje, o Afeganistão é o único país no mundo onde isso acontece de forma oficial. Mas não para por aí. As mulheres foram expulsas de grande parte dos empregos formais. Elas foram proibidas de trabalhar para organizações locais e internacionais, ONGs e até no próprio governo. Mas é uma escrava. É isso que é uma escrava dos homens lá. É literalmente isso. Pronto. Aqueles poucos Usar o nome, serviços né? essenciais que dependiam de profissionais do sexo feminino simplesmente pararam ou perderam boa parte da força de trabalho. E se movimentar livremente pelo país também virou um luxo para as mulheres. Enquanto aqui no Brasil as feministas fazem protesto com a teta de fora e ninguém liga, lá eles exigem que as mulheres estejam sempre acompanhadas por um homem para praticamente tudo. Sem isso, elas não podem sair nas ruas. Sabe o que é usar mais bizarro, assim, cara? Eu não sei se do Afeganistão eu já vi, mas, cara, eu não duvido, cara, que tenha realmente protestos do Brasil de feministas que usam a bandeira do Afeganistão, porque o Afeganistão lutou contra o imperialismo americano, né, cara? Nossa senhora, né, cara? Não que os Estados Unidos esteja certo de estar se envolvendo lá, também não tá, né, cara? Mas eu digo assim que, cara, você levantar a bandeira do Afeganistão, cara, olha, ai, cara. Portes e postos de saúde. Inclusive, é por isso que Ai, quando você vê Deus. um desses vídeos desse país de tipo esse que tá passando na tela, você nunca vê uma mulher. Porque ser mulher lá é uma maldição, velho. O regime não se contentou só nessas coisas absurdas. Ele foi mais longe e silenciou até as vozes das mulheres. No sentido literal. Lá existe uma proibição de que as mulheres falem em público. A voz delas deve ser oculta. E eles impõem regras desumanas de vestimenta, como você já deve ter Cara, olha percebido, isso, né? é um Que vão absurdo, além cara, do hijab básico. Desculpa, cara, assim, eu não vou. Desculpa nada, cara. Eu acho isso daqui um absurdo. Muitas cara. vezes obrigando o uso de burca completa e punindo quem não segue a risca. A mulher afegã é exatamente Tipo assim, cara, se a mulher se predispõe a falar assim, eu quero usar, show. Mas o pai, os caras ser obrigados, ser obrigado a usar esse tipo de roupa, cara, me desculpa, assim, é algo desumano. Me desculpa, é desumano e primitivo. Eu diria. isso que você tá vendo. Um ser que vê o mundo, mas não pode ser visto. O grupinho lá segue uma leitura rígida da Sharia, que considera o corpo feminino uma fonte de pecado. E para quem não sabe, a Sharia é a lei islâmica. Um conjunto de regras religiosas baseadas no Alcorão. Enfim, a vida social e cultural das mulheres foi praticamente eliminada. Parques, academias, salões de beleza, esquece tudo isso. Elas não têm acesso a mais nada. E também, obviamente, elas enfrentam maiores riscos de pobreza, casamento precoce, violência doméstica e problemas de saúde. Médicos homens Eu acho que ela é uma propriedade do homem, né, cara? só Ali. podem Não, tratar as não, mulheres se elas estiverem acompanhadas por um parente masculino. Inclusive, o assustador, Afeganistão sofre de uma das taxas de desvivamento materna mais elevadas do mundo. E para tentar escapar um pouquinho dessa realidade, algumas famílias transformam suas filhas mulheres em meninos. Pois é, existe uma prática chamada que em tradução livre significa algo como vestida igual menino. E é mais uma prova do que eu falei anteriormente. Esse país trata tão mal as mulheres que elas precisam se disfarçar para serem tratadas com um pouquinho de dignidade. Funciona assim: em famílias sem filhos homens, os pais escolhem uma filha, cortam o cabelo dela, vestem com roupas masculinas e tratam como se fosse um garoto. Aí essa pode ir para a escola, pode ajudar no trabalho, jogar bola, acompanhar as irmãs para fora de casa e ter um pouquinho de liberdade que as mulheres normais nem sonham. A menina vira Realmente basicamente isso é o um inferno, homem né, da cara? casa temporário. E lá tem até uma lenda que diz que isso atrai o filho homem de verdade, nas famílias que não têm um filho homem. E é claro que essa prática é igual da Bolsa Família para mendigo. Ela não resolve o problema, é tapar sol com peneira. Quando os sinais de feminilidade começam a aparecer, elas têm que voltar a ser mulher, vestir burca, parar de estudar e até se preparar para o casamento forçado. E essa transição de homem para mulher é um trauma total. As garotas Cara, ficam ser humilhada, confusas, né? elas perdem a identidade que construíram durante todo esse tempo, né? Viveu mó tempão igual menino, e aí do nada passam a viver num buraco de opressão. Muitas relatam depressão, isolamento e até tentativas de ir pro céu. Porque é isso, de repente elas perdem tudo. Perdem amigos, perdem a escola, perdem a liberdade. É como se você desse um Eu não gostinho desejo isso pro meu pior inimigo, cara. Olha,
de humanidade para a mulher, para depois arrancar tudo à força e transformar ela num objeto, numa decoração. Eu falei para você preparar o psicológico, porque, cara, é impossível saber disso sem se sentir mal. É bizarro que nascer mulher nesse país é como se fosse um erro, um defeito de fábrica. E se descobrirem, né, que ela não é um menino, Sei lá, cara, é olha, pior ainda. O grupinho lá odeia qualquer coisa que Eu vá... acho isso eu acho isso demais, cara, assim, eu... Falar pra vocês, cara, podem falar o que for de mim, mas eu preciso falar isso, cara, Eu não acho isso certo, nunca vou achar uma mulher usar um tipo de roupa desse tamanho, não acho certo, cara. Pode me chamar de que for aí, que eu tô sendo sei lá o que, cara. Mas eu não acho certo, nunca vou achar. E se você é islâmico aí, respeito a tua religião, respeito. Mas se você defende que uma mulher tenha que usar tudo isso de roupa porque não pode se mostrar para as outras pessoas, eu não te respeito, na contra verdade. as regras deles. E não vai Não te pensando vejo que como os homens homem. lá não sofrem, que eles têm vida boa. Nada disso. Lá existe uma das práticas mais nojentas que eu já vi. E na tradução literal significa brincadeira com meninos. Só que de brincadeira não tem nada. O bagulho é doentio, é desumano e me dá uma sensação ruim só de saber que essa porra existe. Funciona assim: homens na versão de teste, na versão pré-alfa, geralmente pobres, órfãos ou vendidos pelas próprias famílias, são convidados de forma gentil e educada a servir homens influentes, chefes locais, vendedores de Cara, produtos Idade Média, e parece o até Griffith fazendo isso pra poder ganhar lá no figuras Berserk, ligadas lá ao pra poder. E ganhar dinheiro pro bando do de novo, Falcão, galera, cara. desculpa Bizarro. por estar falando assim igual um imbecil, mas o YouTube tá difícil. Enfim, esses homens que cabem numa cestinha de supermercado são convidados educadamente a se vestir com roupas femininas, dançar em festas privadas, são utilizados como troféus, como forma de ostentar poder, e na verdade dançar é o menor dos problemas. E como o contato entre homem adulto e mulher adulta quase não acontece por lá, por ser algo proibido fora do casamento, esses homens que são Mas com o homem tudo bom, menores né? do que Tudo o certo, todinho, né? começaram a ser usados como entretenimento Doideira, né, aceitável, cara? uma alternativa, já que não tem mulheres adultas. Famílias pobres muitas Que vezes coisa fecham os olhos ridícula, para essa cara. prática porque dependem do dinheiro que isso dá, e outras simplesmente não têm força para enfrentar quem manda na região. Esses seres humanos que ainda não podem ter conta bancária crescem marcadas de forma física e psicológica, sem apoio, sem justiça e sem futuro. Quando eles deixam de servir, são descartados como se fossem nada, abandonados sem nenhum tipo de amparo. Não é incomum ouvir histórias de versão compacta de adulto que tentou fugir e acabou sendo obrigado a conhecer Jesus. E o pior é que não tem para quem pedir ajuda. Polícia, autoridades locais e líderes frequentemente participam desse esquema. Quem tenta denunciar pode acabar até sendo convidado de forma gentil para um churrasco. Óbvio, Bom, né? e em 2021, quando o grupinho lá voltou ao poder, eles chegaram a declarar que essa prática é proibida, contra a lei. Mas ainda existem muitos relatos desse tipo de coisa acontecendo por lá. E depois disso tudo, fica impossível tratar o Afeganistão como só um país com problemas. O que existe ali é todo um sistema baseado em repressão, medo e negação da liberdade individual. O Afeganistão hoje é um aviso claro do que acontece quando o poder é concentrado e não tem limite. E se você saiu desse vídeo chocado, essa era a ideia mesmo. Porque normalizar isso, relativizar ou chamar de cultura, é aceitar o inaceitável. Eu não sei pra você, mas pra mim, esse país não merece o nosso respeito. Eu queria agradecer aos membros. Muito bom, cara, assim, muito bom o vídeo como sempre. Desculpa, eu até falei pouco nesse vídeo, vocês verem aí, tá, o número dele, o tempo dele tá até pequeno, cara, mas sei lá, cara, não tem nem o que dizer, sabe? De novo, cara, um absurdo, cara, é simplesmente um absurdo, é tudo errado, é, é um inferno na Terra, cara, eu não desejo isso pra ninguém que... Ai, só de pensar, né, cara, é terrível, cara, terrível. E novamente, cara, se você defende esse tipo de coisa, se você acha certo, não tô falando você ser muçulmano, não vem querer falar, não vem querer falar isso de mim, não. O problema não é você ser muçulmano, o problema é você apoiar esse tipo de coisa. Novamente, e outra, o problema não é você ser de esquerda ou você ser de daí porque você é de esquerda, você tem que apoiar algo que é contra o imperialismo americano, ou porque você é, sei lá, eu não sei, cara, eu fico maluco com essas coisas, que é uma hipocrisia, tudo um bando de hipocrisia pra todo lado, né, cara? Todo respeito, cara,
É ridículo, cara, é ridículo. O mais ridículo de todos é pessoas aqui no Brasil, cara, pessoas aí que se denominam aí progressistas, né, cara? As tais pessoas progressistas defenderem esse tipo de coisa, né, cara? É assim, né? O que você espera, né, cara, do mundo, né? Não é, é só esperar a volta de Jesus mesmo, cara. Se puder, deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.